Olá, alunos, tudo bem? Fiz esse vídeo para fazer uma revisão dos conteúdos que a gente tem visto nas aulas remotas. Sobre os termos da oração. O que são os termos da oração? São as partes que compõem a oração. A oração, eu posso fazer ela em pedacinhos, e cada um desses pedacinhos, então, que vão formar a oração, são esses termos, certo? Não posso entrar nos termos essenciais da oração sem antes fazer uma revisão do que é frase, oração e período. O que é a frase? A frase é todo enunciado que faz sentido. Aí nós temos ali os exemplos, ó, silêncio, e agora José, choveu, não sei o que dizer. Todas essas são frases, certo? Sempre a frase vai ser um enunciado com sentido completo. Não é necessário na frase conter verbo. E a oração? A oração sempre tem que ter um verbo. Então, a oração sempre vai ser composta por verbos. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Todas essas frases aqui são frases verbais, são orações porque apresentam verbos. Estamos indo. E o período? Período, então, eu vou ter o período simples e o período composto. O que é o período simples? O período simples é aquela que vai aparecer apenas um único verbo. Então, eu vou ter uma oração. O período simples, ele é formado por uma oração agrupada em torno de um único verbo. Exemplo, estamos felizes, faltam apenas alguns dias. Então, aqui a gente tem estamos e falta. Talvez eu vá. E o período composto é aquele que vai apresentar as minhas orações com mais de um verbo. Então, o período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, mais de um verbo ou locuções verbais. O que é mesmo a locução verbal? A locução verbal é mais de uma palavra que vai ter o valor de um verbo. Começou a gritar enquanto ela ia passando. Faça o que eu pedi. Não sei se tenho coragem. Então, aqui vocês observam todos os exemplos, né? Tá em negrito, as locuções e os verbos, certo? Que formam essas orações. Os termos essenciais da oração são aquelas partes que compõem a oração que são essenciais, certo? Quais são elas? Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Quem é o sujeito e quem é o predicado?
O sujeito é o ser que se declara alguma coisa. O predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, a minha oração ela vai ser dividida em duas grandes partes, em dois blocos. O bloco que compõe o sujeito e o bloco que compõe o predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais. Nós vamos ter outros termos que vão compor a minha oração, além do sujeito e do predicado, que são os termos integrantes e os acessórios. Então, além dos essenciais, eu vou ter depois os integrantes e os acessórios, certo? Mas, nesse bloco aqui que a gente está vendo agora, a nossa preocupação é saber identificar o sujeito e o predicado na oração, certo? Como é que eu sei quando é o sujeito e como é que eu sei quando é o predicado? O sujeito é o ser que se declara alguma coisa. E o predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Então, aqui nós temos dois exemplos. Como é que funciona o sujeito e predicado numa oração? Como é que eu olho essa oração e eu vou parti-la, então, em quê? Nos termos, certo? Aí, o que eu tenho aqui? Sujeito, predicado e o verbo. Porque se é a minha oração, ela precisa ter verbo. As ruas são intransitáveis. Sujeito, as ruas. Verbo, são. Predicado, são intransitáveis. Então, eu dividi a minha oração em sujeito, verbo e predicado. No exemplo 2, nós temos os alunos chegaram atrasados novamente. Sujeito, os alunos. Verbo, chegaram. Predicado, chegaram atrasados novamente. Certo? Então, nesses dois exemplos aqui, a gente consegue ver como eu separo esses meus termos da oração, que é o sujeito e o predicado, nos dois blocos. E aí eu tenho ali o quê? Junto deles o verbo. O verbo, ele sempre vai ficar junto do bloco do predicado. Observem que o verbo fica junto do bloco do predicado. Então, é isso. Os termos essenciais é o sujeito e o predicado. Para eu saber sujeito e predicado, eu tenho que saber o que é frase, oração e período. Se eu não souber o que é uma oração, eu não consigo separar os meus termos essenciais, certo? Por isso eu fiz essa revisão com vocês, para vocês relembrar o que é a frase, oração e período e quais são os termos essenciais, que é sujeito e predicado. Tá certo? Então é isso. Um abraço.